Glória a Deus. Amém, amados? Eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia e abrir ela. No livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Está entre Gênesis e Apocalipse. Fácil de achar. Amém? Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 3. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José o que ele teve? Um sonho. E relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, pois, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E teve ainda outro, e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, nós queremos nos colocar na tua presença. Nós queremos, Pai, abrir o nosso coração, Senhor, nessa noite, porque nós queremos, Pai, nas tuas palavras. Nós cremos, meu Deus, nas tuas promessas, e nós cremos, Pai, nos teus sonhos. E aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, nós cremos, Pai, que vai acontecer. Por isso, o Senhor vem nessa noite com poder, com unção e com glória. E que teu Espírito Santo toque agora, a partir deste momento, na mente, Senhor, de cada um dos teus filhos. Toque, meu Deus, agora, Senhor, em cada coração. E começa, Senhor, a ir lá no fundo da sua alma. Lá naquela pessoa que um dia teve um sonho, que um dia teve um projeto, que um dia o Senhor falou algo ao seu coração. Vai lá, Senhor, e resgata agora, Senhor. Começa a resgatar a partir deste momento os sonhos, as promessas, as palavras que o Senhor liberou sobre o teu povo. Começa a ministrar, Espírito Santo, sobre cada coração, para que possamos sair daqui com os nossos sonhos ativados, e que possamos, Pai, trabalhar para que eles venham se cumprir. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, e eu te peço, usa-me e capacita-me, Senhor, conforme a tua vontade, que eu seja apenas um instrumento, e que o Senhor fale conosco nessa noite. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diga amém? Amém. Toma teu assento em nome de Jesus. Nós estamos, amados, num projeto falando sobre ser forte e corajoso. Só que dentro desse tema hoje eu quero falar sobre sonho. Quem já teve sonho aqui? Quem já desejou algo, sonhou e conquistou? Quem é que já realizou sonho aqui? Amém, parabéns. Mas quem é que teve sonho que abandonou?
Pois é, nós podemos fazer duas coisas com o nosso sonho. Nós podemos lutar, batalhar, enfrentar o que for e realizar. Ou nós podemos ter um sonho, mas aí vem as lutas, vem as batalhas, vem as provações, vem as dificuldades, as coisas dão errado, e a gente olha para aquele sonho e já começa a ver ele como algo distante, impossível, não vai dar certo, não é para mim. Talvez você já teve sonhos que hoje você nem lembra mais. Talvez você já teve projetos, desejos no seu coração, desejos que Deus fez queimar no seu coração, e que hoje você nem lembra mais. Mas aí a pergunta que eu quero te fazer: o que está impedindo? O que está te impedindo de realizar os sonhos de Deus? O que está te barrando? O que está te parando? O que está te travando? Só dá uma diminuída no fundo um pouquinho. O que aconteceu na tua vida? Quais foram as decepções? Quais foram as tristezas? O que deu de errado? Que fez com que muitas vezes nós olhássemos para o nosso casamento e desistíssemos do sonho. Porque um dia, quando encontramos alguém, sonhamos em ter um casamento feliz, um casamento abençoado, mas as lutas, as barreiras, as batalhas do dia a dia faz com que a gente comece a olhar para aquele sonho e dizer assim: eu acho que esse sonho aqui não é mais. Aquilo que eu almejei com essa pessoa, aquilo que eu sonhei com essa pessoa, aquilo que eu disse que seria até que a morte nos separasse, ou que eu ficasse lá velhinho, agora não, eu vou barrar isso no meio, eu vou parar isso no meio. Que sonhos você teve para os teus filhos que hoje você não vê se cumprir e você nem sonha mais para eles? Que sonhos você tem na sua vida profissional que você já abandonou? Que sonhos você tem no teu ministério, porque você sabia que todos nós temos ministério? Todos nós fomos chamados por Deus para fazer alguma, e tem pessoas que têm sonhos, tem pessoas que têm promessas da época que eram do ventre, quando ainda a mãe estava grávida, e pessoas disseram: essa criança vai ser do Senhor, essa criança vai ser um pastor, essa criança vai ser uma pastora, vai ser uma levita do Senhor. A pergunta é: cadê esses sonhos? O que aconteceu ao longo da nossa vida, que nos fez olhar mais para as lutas, que nos fez dar mais atenção para as batalhas, para as dificuldades, e esquecer os sonhos de Deus? Porque é isso que acaba acontecendo na nossa vida. As lutas vêm, as provações vêm, e nós acabamos dando mais atenção para isso, e esquecemos os sonhos que Deus um dia colocou no nosso coração. O que nós temos que aprender, talvez, nessa noite: não desista de um sonho por causa que pessoas te feriram. Quantos de nós já desistimos de sonhos porque alguém nos machucou? Quantos de nós já desistimos de sonhos, de projetos, porque alguém um dia nos traiu? Quantos de nós já desistimos de um sonho porque pessoas viraram as costas? E aí nós olhamos mais para a dor, olhamos mais para a frustração, olhamos mais para a tristeza, e não lembramos mais dos sonhos. O que foi que aconteceu conosco? O que foi que aconteceu com você que te fez desistir? É isso que eu quero que você pare, é isso que eu quero que você pense, porque ao longo da nossa vida, o que é que nós vamos viver? Batalhas, amém? Você sabe disso ou não sabe? Sabe ou não sabe? Pois é, e por que muitas vezes as batalhas estão te tirando do foco? Você sabe que na nossa vida você vai ter aflição, você sabe disso? Sabe ou não sabe? Amém? Sabe ou não sabe? Sabe? E por que as aflições estão te parando? Se você já sabe que elas vão vir.
Você sabe que ao longo da vida pessoas vão te enganar, pessoas vão te trair, pessoas vão te ferir. Você sabe disso? E por que você está deixando isso te ferir também? Por que você está deixando isso falar mais alto que os sonhos que Deus tem para a tua vida? Porque é isso que nós acabamos fazendo. Nós olhamos mais para as situações, nós olhamos mais para as dificuldades, nós olhamos mais para as dores que nos causaram e esquecemos o que Deus tem. O que é que nós estamos dizendo para Deus? O teu sonho não é tão importante assim, a minha dor é mais importante. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não sabe o que eu sofri, o senhor não sabe o que é ser traído, o senhor não sabe o que é ser enganado, o senhor não sabe o que é ser maltratado, o senhor não sabe o que é humilhado. Prazer, eu também já passei por isso. Eu também já fui desprezado. Eu também já fui ignorado. Pessoas também já olharam para mim e disseram: tu, pastor, tá louco? Mais um roubando e tirando dinheiro das pessoas. Já disseram isso na minha cara. Mas quem é tu? Olha para o teu passado. O que eu quero que você entenda nessa noite é que quando nós falamos do nosso sonho, nem todas as pessoas vão dizer assim: vai em frente. A maioria vai te dizer: isso não é para ti, desista, tu está enganado, isso é demais para você. Você vai contar nos dedos as pessoas que vão chegar e dizer assim: cara, vai dar certo, Deus vai te abençoar, esse sonho vai se realizar. Você conta nos dedos, talvez de uma mão, as pessoas que vão chegar e vão te impulsionar para você realizar o teu sonho. Mas se você olhar para trás, você vai ver uma fila sem fim de pessoas tentando matar o teu sonho. O problema não é ter uma fila de pessoas tentando matar o nosso sonho, o problema é nós deixarmos elas fazerem isso. A culpa não é delas, a culpa é nossa, porque olhamos mais para a dor, porque olhamos mais: mas tem um monte de gente que está contra mim, tem um monte de gente que está me perseguindo, tem pessoas que estão me caluniando, tem pessoas que estão me passando a rasteira, tem pessoas que estão me ferindo, e daí? Você vai olhar para quem? Você vai olhar para as dores, você vai olhar para as pessoas que não te querem bem, você vai olhar para as pessoas que não querem o teu sucesso, ou você vai olhar para Cristo? Há uma decisão que nós precisamos tomar em quem nós vamos colocar os nossos olhos. Ou nós colocamos os nossos olhos no Senhor, que é quem vai nos levar a cumprir o nosso sonho, ou nós vamos olhar para as pessoas que estão nos ferindo e matando o nosso sonho. A decisão é sua. Para quem você vai olhar? Para quem você vai dedicar sua atenção? É isso que nós precisamos começar a parar e analisar. Nós temos que aprender, amados, algumas lições. Se teu sonho vem de Deus, então depende de quem para ele se realizar? Não, só de mim, porque o sonho já veio dele. Deus já deu o sonho, agora só depende de quem? Deus já sonhou: Ana, eu vou te fazer uma grande mulher, tu vai ser uma grande evangelista. O sonho já veio para ti, depende agora de quem? Só de ti. O que eu quero que você entenda nessa noite é isso: quando o sonho vem de Deus, não depende de pessoas, só depende, diga, de mim. Eu sou o responsável para fazer os sonhos de Deus se cumprir na minha vida. Ah, mas é que o fulano é o fulano. Cuida você da sua vida, cuida você dos sonhos que Deus deu para a tua vida. Porque muitas pessoas vão olhar para o sonho que Deus colocou na tua vida e vão dizer assim: mas eu acho que não é para ti. E daí, se elas não acreditam? Se foi Deus que sonhou, creia no sonho. Mas às vezes nós temos crendo no que as pessoas estão dizendo. Sabe o que diz em Jó 42, 2? Bem sei que tudo podes, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser, nenhum dos propósitos de quem pode ser impedido? De quem? Diga, nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Você acha que os sonhos de Deus vão ser impedidos? Só se você deixar. Só se você parar de olhar para eles. Só se você parar de acreditar nos sonhos de Deus. Só se você parar de acreditar nas promessas de Deus. Aí você vai ver os sonhos dando errado.
E o interessante é que nós vamos arrumar um monte de culpado. E vamos esquecer que a responsabilidade é nossa. Se o sonho vem de Deus, a responsabilidade é sua. O que Deus colocou na tua vida é para você. O que Deus sonhou para você só depende de você. A Bíblia vai dizer que José teve 2 sonhos. Ele teve 2 sonhos. O interessante é que ele não entendeu o sonho. Ele contou o sonho, mas ele não entendeu. As pessoas para quem ele contou também não entenderam. Por quê? Porque elas achavam que aquele sonho era demais para ele. Tu é o menor da casa e tu acha que tu vai reinar sobre nós, que somos os maiores? Aonde numa geração, aonde o filho primogênito tinha toda a autoridade e o poder sobre os demais irmãos, agora aquele que nasceu lá da rapinha do tacho, como se diz, aquele que ia mandar nos outros, e inclusive ia reinar sobre os pais, que sonho louco é esse? Esquece isso é loucura da tua cabeça. O que nós precisamos entender é quem é que deu o sonho para José. Pode ser loucura para os pais, pode ser loucura para os irmãos, mas não é loucura para Deus. Se você prestar atenção no versículo 7, vai falar o primeiro sonho: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu. Ele contou o sonho. O que aconteceu na sequência? Olha o que a Bíblia vai dizer. Então lhe disseram os irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente, e com isso tanto mais o odiavam, rejeitavam. Como é que diz aqui? Odiavam. Em algumas Bíblias diz rejeitavam, outras diz desprezavam. E ele só estava contando de Deus. Ele só estava contando o sonho que Deus deu para ele. Aí ele vai dizer assim, mas Deus me deu outro. Deus me deu outro sonho. Qual é que era o outro sonho? Versículo 9. Teve ainda outro sonho e referiu Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua, agora aumentou. Agora o sol e a lua e 11 estrelas. Agora eram os pais também. E agora nem o pai dele. Quantos pais não acreditam nos sonhos dos filhos? Hoje o Isaac estava jogando um joguinho. Aí ele chegou lá: pai, ganhei 12 mil reais. Ganhei 15 mil. O que o senhor quer? Eu quero um carro. Dali um pouco ele já estava: pai, já estou com 25 mil. Eu disse: opa, que carro o senhor quer? Vamos comprar um Corolla. Então tá, quanto precisa? Eu disse: vai até uns 50 mil, depois nós compramos o carro. Deixa sonhar. Tem muito pai que uma criança chega e fala alguma coisa do tipo: que tu quer, seu louco, maluco? Está virando a cabeça? Por quê? Porque acha que é demais, é fora da realidade. Deixa sonhar. Para que matar? Nós temos que aprender a ser pais que levantem os nossos filhos, não que mate os nossos filhos, porque isso já vai ter gente de sobra fazendo. Aí a Bíblia agora vai dizer que a rejeição ainda foi maior, porque agora até o pai dele está fora da casinha. Sabe o que nós aprendemos? Aprendemos 3 lições sobre a questão de compartilhar sonhos. Primeiro, foi aborrecido por seus irmãos e por seu pai. Nem a família acreditou nele. Você já se deu de conta que muitas vezes quando você tem um sonho, você tem um projeto, e você chega para aquelas pessoas que mais você ama, que mais você deseja que tivessem junto vivendo o teu sonho, e aí você chega e conta para elas, e elas pegam um balde de água fria. Já aconteceu com alguém aqui?
Muitas vezes aqueles que nós mais desejávamos ter o apoio, são os primeiros que vão matar o nosso. Muitas vezes, amados, eles não estão fazendo isso por mal. O que está acontecendo, sabe o que é? Eles não estão entendendo o que Deus quer fazer na tua vida. Porque muitas vezes eles olham para o que Deus quer fazer na tua vida e eles dizem assim, não, isso aí é demais para ti. Tu não vai chegar tão alto, tu não vai chegar tão longe. Segunda coisa, sabe qual é que foi a sequência? A Bíblia vai dizer que ele foi jogado na cova. As suas vestes que o seu pai tinha dado para ele, que destacava ele dentre os irmãos, foi arrancada. E ele foi vendido como? Por quê? O que ele fez para tudo isso acontecer? Contou o sonho. Cuidado para quem você conta os teus sonhos. Cuidado para quem você conta os teus projetos. Ou ele pode matar o teu projeto, ou ele pode roubar de você. De repente você já aconteceu, você teve um sonho, você teve um projeto, eu vou fazer tal coisa. Aí você chega e conta para alguém. No outro dia aquela pessoa está fazendo o que você sonhou. Já aconteceu com alguém aí? Mera coincidência. Tem pessoas que só estão esperando uma oportunidade. Quando você fala o que Deus está colocando no teu coração, elas vão lá e tentam roubar o teu sonho. O problema é que o sonho que Deus deu para você não é dos outros. Os outros podem tentar copiar, os outros podem tentar roubar o teu sonho. Mas se o sonho veio de Deus, não te preocupa. Deus vai fazer cumprir. Amém? Terceira coisa, ele sente uma das piores sensações: o desprezo da família. A família não era para ser a base de tudo? Não era para ser o alicerce de uma pessoa? E agora ele é desprezado por todo mundo. Imagina a cena, ele sendo jogado na cova, e ele olhando para os irmãos, é brincadeira, né? Me tira daqui. Não, vamos matar. Como assim? Estão querendo me matar? Não, vamos sujar nossas mãos com sangue. O que vão fazer? Vamos vender ele então. E ele pensando, mas é os meus irmãos que estão fazendo isso. Não são os meus inimigos, são os meus irmãos. Aqueles que deveriam de repente caminhar junto com ele. Aqueles que de repente deveriam ajudar ele a viver o sonho, mas foram os que estavam lá, jogando ele na cova, despindo a vestimenta que o pai deu, vendendo ele como escravo. O que nós precisamos entender é que a Bíblia vai dizer que ele foi vendido como escravo. Ele foi mandado, lá no versículo 36, entre mentes os midianitas venderam José do Egito a Potifar, o oficial do faraó, comandante da guarda. Ele tinha sido levado como escravo e agora ele tinha sido vendido para outra pessoa, já lá no Egito. Como? Sabe o que me chama a atenção neste ponto agora? É o que a Bíblia vai nos dizer. Coloca para nós lá, Gênesis 39, versículo 2. Ele estava agora como? Como? Pois é. E o Senhor estava com? Mas ele era? Mas o Senhor estava? E foi homem, quê? Fala. Próspero, mas ele era? Mas quem é que estava com ele? Interessante isso. E estava na casa do seu senhor egípcio. Ele era escravo, cuidando da casa de Potifar, e a Bíblia diz, e Deus estava com ele, e ele era, mas ele estava ficando próspero. Você consegue entender essa maluquice? Você já viu um escravo prosperar? Não, mas a Bíblia está dizendo que ele prosperou. Por quê? Qual era o segredo?
Deus estava. Não interessa o que as pessoas estão fazendo com você. Não interessa o que as pessoas já fizeram com você. Às vezes as pessoas podem ter tentado roubar o teu sonho. Às vezes as pessoas podem ter tentado matar o teu sonho. Às vezes as pessoas já podem até ter matado o teu sonho. As pessoas podem ter te puxado o tapete, podem ter te ofendido, podem ter te magoado, pode ter te entristecido, pode ter te ferido. Mas se Deus estiver com você, você pode estar lá no chão e Deus te abençoa lá no chão e te pega pela mão e te... As pessoas podem te derrubar, mas se Deus com você, é Ele que te... Você está entendendo isso? Ele era escravo, mas a Bíblia diz que Deus continuava. Ele era escravo e agora a Bíblia está dizendo que ele estava prosperando. É isso, amados, que nós precisamos entender. Como que nós vamos olhar para alguém escravo e a Bíblia dizer, e ele prosperava sendo... Interessante que ele foi desprezado por quem? Mas ele era amado por quem? Às vezes nós estamos tristes porque uma pessoa nos ofendeu, porque uma pessoa foi para a internet e falou mal de nós, porque uma pessoa nos caluniou, porque uma pessoa inventou uma mentira a nosso respeito, porque uma pessoa falou uma palavra que nos entristeceu demais. E estamos esquecendo que Deus nos ama. Acho que você ainda não entendeu, a igreja ainda não entendeu. Pessoas podem te virar a cara. Pessoas podem te desprezar. Mas a Bíblia diz que Deus te ama. É isso que você precisa entender. Não viva por aquilo que as pessoas estão fazendo, viva por Deus. Viva para Deus. Ele estava escravo, mas ele era próspero. Por que que a Bíblia diz que ele era próspero? Porque Deus estava com ele. Só que aí agora a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar deu uma olhadinha para ele, achou ele bonitinho, deu em cima dele e ele meteu o pé. Por quê? Porque ele estava com... Interessante que Deus estava com ele, mas ele também estava com quem você está. É esse o detalhe, porque às vezes Deus está querendo estar conosco, mas nós não estamos com Deus. Queremos muitas vezes que Deus nos abençoe, mas se eu não estiver com Ele, como que Ele vai me abençoar? Você precisa entender isso. Deus estava com ele e ele era escravo. Agora a mulher de Potifar dá em cima dele, e ele disse assim, não, isso é pecado diante do meu Senhor, diante de Deus. Ele estava com Deus. Às vezes nós estamos querendo que Deus faça tudo. Às vezes nós achamos que porque nós estamos na luta, porque nós estamos passando por batalhas, que nós não precisamos mais ser fiéis a Deus, que não precisamos mais viver em santidade ao Senhor, porque pessoas estão nos traindo, porque pessoas estão fazendo isso, porque não interessa o que estão fazendo, permaneça você firme com Deus. Amém? O que nós precisamos entender é isso. A mulher de Potifar deu em cima dele, mas ele virou as costas para ela. Mas ele foi para onde? Prisão. É interessante que ele, por ser fiel, ele foi parar num lugar ainda pior que a escravidão. Você acha que nós não vamos pagar um preço por ser fiéis a Deus? Vamos sim. Se fosse fácil ser cristão, essa igreja estava super. Mas eu preciso sair da minha casa. E aí nós estamos passando por um inverno. Eu preciso sair da minha casa para ouvir a palavra de Deus, mas às vezes eu posso ouvir o que eu não vou gostar, então eu já prefiro ficar que aí eu não ouço nada. E eu continuo do mesmo. O problema de continuar do mesmo jeito é que eu posso continuar do mesmo jeito e parar no
inferno. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel ao seu Senhor e parou na prisão. Só que lá na prisão, o que acaba acontecendo? Ele interpretou a história toda começou com e agora ele está na prisão fazendo o quê? Interpretando. Parece que Deus faz umas coisas meio malucas, né? Porque Deus deu o sonho para ele e no início ele contava o sonho. Talvez ele não entendia o sonho, agora ele está interpretando o sonho. O projeto que Deus tem na tua vida, muitas vezes Deus vai te usar para fazer o mesmo na vida de outros. Aí ele vai lá e interpreta sonho. Aí o faraó, um tempo depois, tem um sonho que ninguém consegue decifrar. Aí os caras lembram, opa, mas lá na cadeia tem um cara lá. Mas como assim um cara na cadeia que consegue interpretar sonho? Tem. José vai até o faraó e o que ele faz? Interpreta. Mas ele tinha, essa história toda iniciou por causa de... Olha os meios de Deus. Ele interpreta o sonho do faraó e ele vai parar onde? Não, agora ele vai parar como governador do Egito. Pensa agora num cara que deu a volta por cima. Pensa num cara que foi arrancado lá de baixo e Deus trouxe cá em cima. Ele sai do fundo, lá da prisão, do lixo, do esgoto, aonde as pessoas eram desprezadas, jogadas lá para morrer. E tu sabe o que é o interessante? Que a Bíblia vai dizer que até na prisão, o carcereiro via graça em José. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus estava com... Aonde ele estava? Mas Deus estava com ele. Não interessa o que as pessoas estão fazendo. Se Deus continuar com você, não interessa. Deus tira ele de lá, colocado como o segundo no governo de uma nação. Ele organiza a nação, prepara a nação para 7 anos de seca. E quando está todo mundo passando fome, o Egito está prosperando. Por quê? Deus estava com José. Só que a fome chega na casa da família de José. E eles vão até onde? Até onde tinha? Por que tinha comida lá? Por causa de? Porque ele interpretou Aí quando eles chegam lá, o interessante é que a Bíblia vai dizer que os irmãos olharam para ele e não sei quem tu é. Não. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando Deus te tirar lá do fundo do poço e te colocar lá em cima, as pessoas vão olhar e dizer assim, não é a mesma pessoa. E realmente não vai ser. Porque as pessoas vão olhar para você e não vão ver mais você. As pessoas vão começar a ver Cristo em você. No meio da luta, no meio da provação, e as pessoas vão dizer assim, nossa, mas eu vejo Cristo nesse homem. Eu vejo Cristo nessa mulher. E aí, eles olham, eles não reconhecem. A gente sabe da historinha, né? Ele faz uma pegadinha para eles e coisa. Só que vai chegar um dia e ele vai se identificar para os seus irmãos. Preste atenção, Gênesis 42, 45, coloca para nós lá. Versículo 5. Olha a primeira conversa que ele tem com seus irmãos, quando ele se identifica. Ele vai dizer assim, ó, agora pois, não vos entristeçais. Sabe quem é que está falando isso? José. Estava falando para quem? Para os caras que tinham vendido ele. Os caras que tinham mandado ele para a escravidão. Os caras que eram os responsáveis por toda a dor e por todo. E agora ele olha para essas pessoas e diz, agora pois, não vos entristeçais. Quem é que tinha que ficar triste nessa história? Mas quem é que ficou triste? Não foi ele. Agora ele diz, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá.
Você consegue entender isso? O cara que foi vendido como escravo agora está dando consolo para quem vendeu. Ele estava consolando quem prejudicou. Você está conseguindo entender isso? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante. Sabe o que acontece na vida de José? Ele consegue olhar para toda a sua luta, ele consegue olhar para toda a sua provação e ver Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós estamos passando pela luta, estamos passando para a provação e não enxergamos nada, só enxergamos a luta, só enxergamos a provação e esquecemos de Deus. A Bíblia vai dizer que em nenhum momento José reclamou de Deus. Em nenhum momento José se queixou de Deus. Em nenhum momento José murmurou contra Deus. Ele sempre confiou em... Mas sabe por que ele confiava em Deus? Quer saber por quê? Ninguém quer saber, não vou contar. Se eu não escutar uma mente de todo mundo, eu não conto. Amém? Amém? Ele confiava em Deus, porque ele conhecia Deus. Por que muitas vezes nós estamos caindo? Por que muitas vezes nós estamos fraquejando? Por que muitas vezes nós estamos abandonando o Senhor? Por que muitas vezes nós estamos dando mais atenção para as lutas e para as provações? Ah, mas eu estou enfrentando isso. Ah, mas eu estou passando aquilo. Sabe por quê? Porque no fundo nós não conhecemos o Senhor de verdade. Porque se nós conhecêssemos Ele de verdade, nós confiaríamos nele, independente da situação. Você já foi traído dessa maneira pela sua família? Você já foi vendido pela sua família como escravo? Você já foi parar na cadeia por ser fiel? Não, né? Por que está murmurando? Por que está se fazendo de coitadinho? Por que está reclamando? Vai confiar no Senhor. Vai conhecer o Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer. José olha para aquela situação e diz assim, ó, foi Deus que me mandou para cá, para conservar a vida de vocês. Coloca o versículo 8 lá para nós. Assim não fostes vós que me enviastes para cá. Quem é que está dizendo isso? Está dizendo para quem? Que venderam ele como? E ele diz, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Quem fez tudo? Mas foi fácil? Que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra. Toda a luta que eu passei, toda a provação que eu enfrentei, toda a rejeição, todo o ódio, tudo aquilo que eu enfrentei, foi porque Deus colocou um sonho na minha vida, e esse sonho precisava se cumprir, mas para isso Deus tinha que fazer algo tremendo na minha vida, por isso que Ele teve que passar, tudo que Ele passou, tudo que Ele enfrentou, toda a tristeza, para que Deus colocasse Ele aonde Deus queria. Se Deus tivesse deixado José lá, todo mundo tinha morrido de... A pergunta que eu te faço das lutas e das batalhas que você já enfrentou, quando você olha para trás, valeu a pena ou não? Você consegue lembrar de alguma luta, alguma batalha que você já enfrentou? Você consegue dizer que valeu a pena ter passado por aquilo ou não? Porque se você não entendeu, se você não consegue dizer valeu a pena ter passado por aquilo, você ainda não entendeu o que aquilo queria te ensinar. Nós podemos passar por lutas, podemos passar por provações, mas nós vamos olhar um dia para trás e nós vamos dizer assim, isso aconteceu porque Deus estava trabalhando na minha vida. Eu me lembro um dia que eu e a minha esposa, nós 2:30 da manhã, nós dentro de um quarto, nós chorava e nós clamava, Deus, por que nós não temos o que comer? Por que acabou tudo? Por que nós estamos passando necessidade? Por que a nossa filha está doente e nós não temos comida para dar para ela? Por quê? E aí Deus disse, vocês precisam aprender a depender de mim porque eu tenho para a vida de vocês.
Depois, quando nós fomos numa outra situação, nós fomos para uma outra igreja, chegamos lá uma situação difícil, nós olhamos um para o outro e dissemos assim: isso aí nós já passamos, vamos dar boa, vamos seguir trabalhando. Sabe o que aconteceu? Nós já tínhamos acostumado com a luta. Ali Deus já tinha nos ensinado a depender dele, e não foi diferente no outro lugar, e não foi diferente quando nós abrimos essa igreja. Muita gente dizia assim: tu é louco, e estamos aqui, mês que vem vai fazer 5 anos, muitas lutas, muitas batalhas, muitas provações, muita dor, muita tristeza, muito choro, muita traição, muita decepção, mas eu sei o sonho que Deus colocou no meu coração, e se eu deixar pessoas matar esse sonho, a culpa é minha. Se eu deixar, eu sou o responsável. Aprenda isso. Nós somos responsáveis por viver os sonhos que Deus deu para nós. Você precisa entender isso. Pode muitas vezes não ser fácil? Pode. Pode muitas vezes ser difícil? Pode. O que a Bíblia nos fala em Isaías 41:10? Quer saber? Não, porque eu sou. E às vezes a gente anda se escabelando, né? E olha que eu nem posso me escabelar muito, né? Falta cabelo para isso. Não te assombres, porque eu sou. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu. Você quer coisa melhor do que isso? Deus dizendo para você: eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. É o Senhor que está dizendo para você, e Ele está dizendo isso, sabe quando? Nas tuas lutas, nas tuas provações, nos sonhos que Deus te deu. Se você acha que o processo vai ser fácil, está enganado, não vai ser. Se você acha que para viver os sonhos de Deus, se você acha que para viver as promessas de Deus vai ser sombra e água fresca, esquece. Você vai para a fornalha, você vai para a prensa, você vai ser moído, você vai ser pisado, vão sugar tudo que tiver de você. E quando Deus olhar para você e não ver mais você, aí Deus vai dizer assim: agora ele está pronto, porque agora eu vejo Cristo nele. As lutas, amados, servem para isso, para que o nosso eu, o nosso achismo, eu acho isso, eu quero aquilo, tem que ser do meu jeito, tem que ser, se não for assim eu não quero. Deus Deus vai te moer bem moidinho, até nós entendermos que tudo vem do Senhor. Tudo provém do Senhor. Te coloca em pé. Por causa dos sonhos de Deus, José passou por muitas lutas, mas ele nunca desistiu. Ele nunca reclamou, murmurou, questionou. Mas tu sabe o que mais me chama a atenção? É que ele nunca tirou os olhos do sonho de Deus. Ele podia ter ficado olhando para os irmãos que traíram ele, que venderam ele, que mandaram ele para ser escravo. Ele podia ter dito: eu vou pegar, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer, como a gente muitas vezes faz, né? Se cai na minha mão. Ele podia ter desejo de, quando ele se tornou soberano no Egito, ele podia pegar a mulher de Potifar e dizer assim: mata essa mulher aí, essa mulher me fez ir para a cadeia, e eu era inocente. O que ele fez? Nada. Sabe por quê? Porque a vida dele estava na mão de Deus. As tuas batalhas
as tuas provações, talvez seja o mecanismo que Deus está usando para te forjar. Ah, pastor, mas teve pessoas que me traíram. Talvez Deus permitiu, sabe para quê? Para você aprender a confiar em Deus. Talvez Deus estava testando a tua fé quando aquela pessoa te virou as costas e você acabou abandonando tudo por causa de uma pessoa. E aí Deus fica pensando assim: como que eu posso fazer grandes coisas na vida dele ou dela, se por causa de uma pessoa já me abandonou? Às vezes a gente quer viver coisas grandes de Deus, mas não está pronto para passar pelas grandes batalhas. Quando nós estávamos passando um dos piores momentos da nossa situação em Santo Ângelo, eu cheguei na casa de uma pessoa para vender um terreno que ia ser a salvação. E nós estávamos sentados na área da casa daquela pessoa, conversando, e aquele homem não sabia de nada. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. E simplesmente aquele homem começa a orar em línguas estranhas. Ele olha para mim e aponta o dedo e diz assim: eis que te diz o Senhor. E eu tremi de cima a baixo. E ele disse assim: tudo que tu está passando, tudo que a tua família está passando, não é nada perto do que vocês vão passar. E eu já não aguentava mais a dor, a fome, a necessidade. Chegar em casa frustrado por não conseguir sustentar minha casa. Chegar em casa e ver minha filha doente, eu não tenho dinheiro para comprar remédio. E aí vem alguém e me diz assim: o que tu está passando não chega aos pés do que tu ainda vai passar. Deus ainda vai pegar mais pesado. Porque o que Deus quer fazer na tua vida, na tua esposa, na tua família, vai ser muito grande. Para isso Ele precisa forjar vocês. Ele precisa levar vocês ao fundo, para vocês aprenderem a depender dEle. E eu só disse para ele, entre lágrimas: amém. Ele olha para mim e diz assim: eu não vou poder te comprar teu terreno, porque Deus disse que não posso. Eu tive que ir embora, sem dinheiro, sem sustento para minha família, e com uma certeza que a luta ia ser maior. Mas eu tinha duas certezas. A segunda certeza que eu tinha é que Deus estava comigo. A segunda certeza que eu tinha me fazia olhar para a primeira e não desistir. A segunda certeza me fazia dobrar o meu joelho, orar e dizer assim: Senhor, tudo é do Senhor, a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo é do Senhor, não interessa o que eu estou passando, o Senhor é meu Deus. E foi isso que nos deu a vitória. Foi isso que nos trouxe até aqui. Pare de olhar para os problemas. E eu não estou minimizando o teu problema. O que eu estou dizendo é que você está focando demais nas tuas lutas. Muitas vezes você foca demais no teu problema. Foca demais nas dificuldades. Foca demais nas pessoas que se levantam para tentar barrar os sonhos, barrar os projetos. Aí você fica cheio de desculpinha. É por causa do fulano, e por causa do Beltrano, e por causa disso, e por causa daquilo. Para de dar desculpa. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Para de dar desculpa. Começa a focar no Senhor, porque é Ele que te sustenta. A Bíblia diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Se você não começar a viver isso aqui, por que você diz que é cristão? Então não adianta dizer. Você tem que viver isso aqui. Porque Ele diz lá no início: não temas, não tenha medo. Feche os teus olhos. Qual o sonho que você abandonou? Qual o projeto que você deixou para trás? O que pessoas te fizeram? O que pessoas te disseram? O que aconteceu na tua vida que fez com que você mudasse o que Deus queria? Que fez com que você abandonasse os sonhos que Deus tinha para a tua vida?
Deus te chama nessa noite para ser forte, para ser corajoso, sabe para quê? Para você viver os sonhos de Deus. Deus te chama nessa noite para você voltar a sonhar. Deus te chama nessa noite para você despertar para Ele, para viver as promessas dEle. Não é ficar olhando para a dificuldade, é mantenha os teus olhos no Senhor, mantenha o teu foco no Senhor. Pastor, eu estou passando por luta no meu casamento, foca no Senhor. Pastor, eu estou passando por luta com os meus filhos, foca no Senhor. Eu estou passando por enfermidade, foca no Senhor. O médico diz que é difícil, foca no Senhor. Olha para Ele, não desvie o olhar dEle, confia nele. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos nessa noite, nós te agradecemos nessa noite, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, que o Senhor hoje nos reuniu nessa noite, para restaurar sonhos, para restaurar projetos, para restaurar a fé, para restaurar o chamado de pessoas. Deus deu chamado para pessoas, mas as situações e as dificuldades fizeram você parar com o teu chamado. Você usa 1001 desculpa, e o Senhor está te dizendo: para de dar desculpa. Olha para mim, diz o Senhor. Olha para Ele, olha para as promessas, porque é Ele que realiza sonho, é Ele que realiza o querer. Senhor, toca em cada vida, ministra, Pai, em cada coração, restaura sonhos nessa noite, restaura a fé do teu povo, e manifesta a tua graça, em nome de Jesus.